Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Bom, hoje iremos finalizar, certo, o volume 2, certo, com o capítulo 14, Rússia, transição para o capitalismo, página 105, ok? Vamos começar. A gente começa com a contextualização, né, da URSS e seu declínio, né, a União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? URSS. Tornou-se, né, ao lado dos Estados Unidos da América, uma das maiores potências mundiais no período da Guerra Fria, iniciada após a Segunda Guerra Mundial, né, que por muitos anos contrapôs as ideologias, né, desses países e criou um dos maiores arremessais bélicos do mundo, certo? Mesmo com a disputa, né, por áreas de influência entre as duas superpotências, né, o período entre o final dos anos 1950 e o início dos anos 1960 foi um dos mais prósperos, né, da União Soviética, certo? Ocorreu melhorias, né, no nível de consumo, crescimento da oferta de moradias e aumento da confiança devido às vitórias sobre os americanos na corrida espacial, certo? Já na geopolítica mundial, a União Soviética mostrava a capacidade de se opor, né, aos Estados Unidos por meio de poder militar e de influência ideológica, certo? Como foi o caso da construção do Muro de Berlim, né, na Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, certo? Então, a indústria bélica soviética impulsionada pela corrida, né, com os Estados Unidos, crescia, né, consideravelmente, desenvolvendo armas e bombas atômicas e de hidrogênio, cada vez mais sofisticados e poderosos. No entanto, o desenvolvimento econômico não acompanhou, né, o desenvolvimento dos Estados Unidos, né, militar, nas mesmas proporções, certo? Então, em meados da década de 1990, a União Soviética se viu diante de uma crise agrícola, né, por ineficiência técnica e problemas climáticos em relação a invernos rigorosos. Com a diminuição da oferta, né, a diversidade e qualidade dos produtos, houve a redução do consumo interno, certo, gente? Então, a envelhecida liderança soviética não era capaz, por ineficiência ou comodismo, de promover as mudanças drásticas, né, que a URSS precisava para mudar o cenário. Então, nesse contexto que surgiu, Mikhail Kovács, que era o novo presidente da União Soviética entre 1985 a 1991, que implementou políticas de revitalização econômica, certo? Políticas de reforma, justamente para acabar o período de estagnação, que foi dividido entre glasnost e perestroika, certo? Vamos ver cada uma delas. Glasnost, ou transparência, né, foi a política que visava aproximar a população das decisões, né, políticas da União Soviética e também buscava combater o comunismo, certo? Essas medidas contribuíram para o fim da União Soviética, pois o povo teve espaço para discutir as mudanças que estavam sendo operadas naquele momento. Já a perestroika, né, ou reestruturação, consistia em acabar com a centralização econômica instaurada por Lenin depois da Revolução Russa, em 1017. A economia soviética era planificada pelo Estado, né? Não existia a propriedade privada e os preços dos produtos industrializados e agrícolas eram estabelecidos pelo governo, certo? Então, a economia soviética até 1990 era a segunda maior do mundo. No entanto, durante seus últimos anos, a crise econômica e política tomou proporções irreversíveis, culminando em uma tentativa de tomada de poder por parte, né, dos nacionalistas do Partido Comunista da União Soviética, certo, gente? E a gente chega aí na parte dos governos. A gente começa pelo governo de Boris, né, que foi o primeiro presidente da Rússia após o fim da União Soviética e o responsável por reestruturar o sistema econômico do país, transformando a maior economia socialista do mundo em uma economia capitalista de
mercado, certo? Boris implementou um programa de reformas econômicas radicais, cujo objetivo era reestruturar o sistema econômico, né, da Rússia, com a liberação da economia e diminuir os gastos públicos, principalmente com a privatização de propriedades, estruturas e fábricas públicas, certo? Esse conjunto de ações ele ficou chamado como terapia de choque, que gerou, né, uma hiperinflação, né, agravada pela alta dívida externa. Quando a gente fala em crise constitucional em 1993, está relacionado a um dos momentos mais marcantes do governo de Boris, certo? O Soviético Supremo Parlamento Russo, originado do Parlamento Soviético, era o contrário, né, às reformas neoliberais impostas por Boris, tornando-se um empecilho para a governabilidade, né, do presidente. Então, ele decidiu então desenvolver o parlamento russo, que se revoltou e anunciou o impeachment do presidente. Então, no governo de Boris, gerou uma série de expectativas, certo, por parte da comunidade internacional e do próprio povo russo, tendo em vista que Boris foi um dos principais líderes de oposição da antiga União Soviética e defendia o crescimento econômico da Rússia a partir da abertura econômica, certo, gente? No entanto, seu governo foi marcado por corrupção, certo, excessiva e generalizada, como inflação, colapso econômico e enormes problemas políticos e sociais que afetaram a Rússia e também os demais, né, ex-repúblicas da União Soviética. Oligarcas russos foram restrito o grupo de milionários, né, que se aproveitavam da crise econômica instaurada devido ao desmembramento, né, da máquina pública soviética para concentrar grande parte das riquezas nacionais que eram vendidas a preços baixos. Já no final de 1999, Vladimir Putin foi eleito primeiro-ministro e apontado por Boris como seu sucessor. A posse de Putin, né, coincidiu com os confrontos na Chechênia e do Daquistão, que foram eficientemente, né, chefiados por Putin e tiveram como resultado a expulsão dos rebeldes chechênios e o fim dos movimentos separatistas, o que agradou a população russa. Já em seu primeiro governo, né, ele foi eleito em 7 de maio de 2000, em vez de se apoiar no velho discurso político de comunismo, né, contra o capitalismo, Putin enfatizou a unidade e a estabilidade da Rússia, ambas desejadas pelos cidadãos após uma década de turbulentas mudanças políticas e econômicas. Então, no seu primeiro governo, né, de Putin, ele foi responsável por uma série de reformas legais, né, principalmente na legislações sobre terras, né, impostos que não conseguiram ser efetuadas no governo, devido às oposições comunistas e oligarcas. Houve também outras reformas legais importantes nas legislações trabalhistas, civis, comerciais e administrativas, certo? Bom, os objetivos políticos de unidades e estabilidades propostos por Putin estavam sendo entregues à sua popularidade e era crescente, até que ocorreram dois incidentes. Em agosto de 2000, né, o submarino nuclear K-141 Kursk, que é o maior, né, submarino de ataque já construído, pertencente à Marinha Russa, teve uma série de explosões e afundou no mar, com 118 tripulantes a bordo, certo, gente? Já o segundo evento, no mesmo período, foi quando 42 militantes, né, do movimento separatista da Chechênia invadiram o teatro Tuboca durante um espetáculo lotado em Moscou, tomando 850 pessoas como reféns. Os terroristas, né, exigiram a retirada das forças russas da Chechênia, assim como o fim da Segunda Guerra da Chechênia, que foi iniciada em 1999 e liderada pelo próprio Putin, quando era o primeiro-ministro de Boris. Chegamos no governo de Dmitry. No dia 7
de maio de 2008, né, data tradicional para a posse dos presidentes russos, Dmitry foi eleito o novo presidente e nomeou Putin como seu primeiro-ministro, de modo a manter o poder político de seu partido, certo? O governo de Dmitry foi considerado menos agressivo pelos países ocidentais do que o governo de Vladimir Putin, pois promoveu diversos acordos para diminuir as tensões com os Estados Unidos e a União Europeia e a OTAN. Dmitry também conseguiu negociar a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, OMC, que sempre foi negada ao governo de Putin. Já em seu segundo mandato, né, de Vladimir, no dia 4 de março de 2012, Putin venceu as eleições presidenciais, né, logo no seu primeiro turno e assumiu o seu terceiro mandato, embora tenha tido eleito com 63% dos votos, sua reeleição foi marcada por fortes protestos, né, resultando em feridos e presos, e acusações de fraude eleitoral por parte da oposição e das organizações internacionais. Certo? Logo em seu primeiro dia, como presidente, Putin estabeleceu 14 decretos, né, referentes a planos de economia e de longo prazo, como educação, moradia, questões éticas internas, especialização da mão de obra, indústria de defesa e relações externas, incluindo principalmente a União Europeia. O evento mais marcante de seu terceiro mandato foi a crise política, né, e diplomática na Ucrânia, em março de 2014. Putin lançou uma intervenção militar na Crimeia, Ucrânia, né, região maioria russa, e essa intervenção foi aprovada pelo parlamento russo, conhecido como a Assembleia Federal Russa. O caso da Chechênia. Bom, a Chechênia é uma das repúblicas, certo, que compõem a atual Federação Russa. Os estados da república, né, que é o maior nível de economia possível, garantida às regiões com a maior populacional de etnia não russa, que adquire o direito de promover sua própria cultura, seus próprios símbolos e a sua própria constituição, certo? No entanto, mesmo com um nível de autonomia considerável, a Chechênia é o caso separatista mais, né, emblemático da Rússia desde o colapso da União Soviética, certo? Bom, quando a União Soviética, né, se desintegrou, os separatistas locais lutaram em duas ocasiões diferentes pela emancipação da Chechênia, né, em episódios conhecidos como a Primeira e a Segunda Guerra da Chechênia. A Primeira Guerra, né, ocorreu entre 1994 a 1996, quando Boris, presidente russo na época, decidiu enviar tropas para restaurar a soberania russa na área, já que forças locais tinham declarado independência em 1991, certo? O desfecho da guerra foi humilhante, derrotada para o lado russo, que retirou suas forças. Já na Segunda Guerra, né, em resposta, a Rússia deu início à Segunda Guerra da Chechênia e dessa vez agiu de forma rápida e decisiva, abafando, né, os focos rebeldes. Desde então, ambos os lados, né, abusam das táticas violentas, né, que desrespeitam os direitos humanos mais básicos. Ações de violência, né, gratuita, atingindo mulheres, crianças e idosos. Em ambos os lados, né, se repetem ano após ano, em meio a um clima permanente de tensão, pois a questão da Chechênia ainda não foi bem resolvida e seus principais atores não parecem interessados, né, em solucioná-las por meio do diálogo. Ok, gente? Bom, esse foi o capítulo de hoje, certo? Façam a leitura e em seguida respondam às atividades. Beijos e até a próxima aula.